como hoje é quarta-feira, é dia de participação da Hack Gestão, né? Como acontece toda semana, o Túlio está ao vivo comigo aqui nos estúdios da Minas FM, sempre para falar e trazer orientação adequada aqui sobre alguns temas, mas também para responder a sua pergunta. A partir de agora, nosso telefone está liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar aí a sua dúvida, a sua pergunta. O Túlio está aqui ao vivo para responder você. Anote aí o telefone, 32220001, 32220001. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Flaviano, o prazer é meu. E vamos lá para mais uma quarta-feira. Vamos lá, né? Falar sempre aí orientação e dica importante para você, responder também a sua pergunta. O telefone tá sempre aí na tela para você. Eu até separei um tema aqui que inclusive algumas pessoas têm abordado, perguntado sobre ele, que é a questão de prejuízo, né? Principalmente aí em condomínios, áreas comuns, né? A oportunidade do Túlio trazer orientação e esclarecimentos aí para os ouvintes e para os telespectadores. Aí eu queria começar com uma muito básica, mas que gera dúvidas, né? O responsável por um dano em uma área comum, né, de um condomínio, ele é obrigado a reparar o prejuízo, Túlio? Ele é obrigado, né? Dizer isso. Eu gosto de relatar, né? É igualzinho um acidente de trânsito, né? A partir do momento que você, né, causa dano, um prejuízo a um outro bem, né, a gente é obrigado a reparar. Então, mesmo que, né, que sem forma intencional, a pessoa ela tem que reparar. Né, pode ser, né, não está numa situação financeira, né, favorável, mas é bom ela expor, né, assumir o que aconteceu lá, expor, tem assembleia, dependendo do prejuízo ali, se for um prejuízo menor, para o síndico mesmo, fazer uma negociação, né, porque infelizmente vai caber a ela reparar esse dano aí, esse prejuízo ao condomínio. Se for, né, um prejuízo de forma natural, né, vamos dizer assim, um raio, alguma coisa assim, a gente tem um seguro. Mas se a pessoa ela entra na garagem de uma forma desatenta ali, ou esbarra na pilastra, quebra uma barreira ali, tira uma lasca ali da pilastra, ou em um outro carro, né, infelizmente ela tem que arcar com prejuízo ali e cobrir esses danos. No caso aí de uma situação em que, entre aspas, tá, gente, o esperto, né, porque aí eu tô usando só a palavra como metáfora, o cara causa o dano e aí faz de conta que não causou, né? O síndico que tem essa obrigação de tentar fazer a identificação do causador do problema? Excelente pergunta, né, porque por isso que é muito bom a gente ter câmeras, né, espalhado pelo condomínio, porque a gente não tem um vigia ali 24 horas, para dar notícia de todas as coisas que estão acontecendo internamente no condomínio. Então já aconteceu danos, prejuízos em um condomínio que a garagem não tinha câmeras. Infelizmente, né, se o autor, né, não tiver o bom senso e a honestidade de falar, infelizmente foi eu, vou arcar, que vocês conseguem fazer para mim, né, abrir uma negociação. Infelizmente o síndico não pode fazer nada porque ele não tem provas, né? Mas caso o condomínio é equipado, tem todos os itens ali que consegue comprovar, né? Ele com o auxílio da administradora, ele tem, né, que notificar, advertir lá a pessoa causadora do dano e do prejuízo para que ela possa ressarcir o condomínio. Olha que situação importante que o Túlio está ressaltando. Muitas vezes você deixa de fazer aquele investimento achando, não vale a pena. Aí numa situação como essa, né, o prejuízo vai para o bolso de todo mundo. Vai para o bolso de todo mundo. Tem também, né, a pessoa que sofreu o prejuízo, sofreu o dano, ela não pode cobrar do condomínio também. Por quê? Como que ela vai provar que aquele acidente aconteceu dentro do condomínio? Um exemplo que aconteceu foi um arranhão. Né, nesse condomínio que não tinha as câmeras devidamente posicionadas lá, foi um arranhão que aconteceu no condomínio. A pessoa que sofreu o prejuízo disse que foi dentro do condomínio, mas não tem como provar que foi dentro do condomínio. Então, a mesma coisa que o condomínio não pode, né, culpar um outro condômino, o próprio condômino, né, que sofreu o prejuízo, o dano, não tem como culpar o condomínio, porque não tem como comprovar que foi lá dentro. Então, as câmeras não é só bom para o condomínio, quanto também para o condômino que sofreu algum dano. No caso, numa situação de prejuízo, né? E aí o inquilino, né,
de certa forma, não quer arcar com a consequência. O proprietário do imóvel pode ser acionado ou não? O inquilino é que responde judicialmente mesmo. No caso, isso, de uma ação. isso aí cabe, né, questionamentos e tudo mais, porque pode ser que a dívida, dependendo, né, de como colocar a dívida, pode ser que seja da unidade. Então, isso pode dar uma pequena dor de cabeça para o proprietário. Mas, de imediato ali, esse é o problema do infrator, né? Então, é de quem causou o acidente mesmo. É importante a gente reforçar também, né, que o condomínio, o síndico tá ali para garantir o bom convívio, né, gente? Se você cometeu algum ato, alguma coisa que gerou um prejuízo, principalmente em uma área comum, né, onde todos utilizam, né, você tem que ter consciência que o reparo é para o bem comum, poderia ser com outra pessoa também. Cabe um exemplo aqui, porque a gente pensa muito no prejuízo material. Mas existem também prejuízos maléficos à saúde dos condôminos. Né? Nessa segunda-feira agora a gente estava em uma assembleia, ela foi até realizada lá na RAC, tinha um condômino lá muito insatisfeito com outro condômino por causa de cigarro. Né? Ele ia para a janela fumar, aí ele soltava a fumaça ia para o andar de cima e entrava tudo para dentro da casa dele, e ele com uma filha pequena, né, a filhinha já estava com sinais respiratórios ali mais prejudicados. Então não é só questões materiais, cabe o seu bom senso ali também nessas questões, né, que se você pode ser que ocasione um desconforto, né, a uma outra pessoa, ter o bom senso, porque infelizmente o síndico não pode proibir um condômino de fumar dentro da casa dele. Né? O que o condomínio pode fazer, o que o síndico pode fazer? Infelizmente nada, ele não está fazendo, entre aspas, nada de errado. Ele está fumando dentro da casa dele. E cabe à pessoa ter o bom senso que ela pode prejudicar uma outra pessoa. Né? Então, mais ter o bom senso sim, porque infelizmente o síndico, nesse caso, infelizmente ele não pode fazer nada. O telefone fica sempre disponível para a participação de todo mundo. Vou registrar aqui a mensagem de um ouvinte. Ele quer saber o seguinte, Túlio, ele está dizendo que mora em um prédio de 2 andares. O morador de cima quer fazer o uso da cobertura, porém não tem escada para subir no local. Ele pode fazer uma escada de aço por fora do prédio, que dá para a área até do morador de baixo? Não, é assim, é uma questão até de segurança, né? Então, o síndico, né, ele é o responsável civil pelo condomínio. Então, todas as coisas, a primeira coisa que tem que fazer, né, para ter acesso, é passar pelo AVCB. Então, o que acontece? Eu assim, em primeiro momento eu falo que não pode, mas se tiver uma segurança, alguma coisa assim, que seja aprovado pelo AVCB do condomínio e o corpo de bombeiro der o laudo, ok, aí pode, mas só que aí tem que, né, cumprir todas as normas que o corpo de bombeiro exige para que essa utilização da cobertura seja permitida. Tem até que ver também, né, olhar na convenção, como que está escrito na convenção daquele condomínio, para ver, né, das regras, da utilização, né, dessa cobertura, de quem pode, quem não pode, como pode utilizar aquela área. Pode, né, por ser um condomínio menor, haver essas alterações de convenção, mas não é só simplesmente internamente. Esses acessos precisam também passar pelo corpo de bombeiro, né, e tendo a permissão do AVCB. Essa é a participação do Túlio, essa é a participação da RAC Gestão ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, viu, Túlio? Eu que agradeço. Na próxima quarta estamos de volta. E eu sempre reforço aqui que a